Brasília, bem? Bom, está gravando agora, né? Melhor a gente ficar quieto. Isso. Uhum. Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental. Instituto Olhos da Maçã, Clínica Social de Brasil e rede afiliada. E hoje, nós temos um bate-papo aqui muito gostoso, com uma grande amiga de longa data, a professora, coordenadora da Casa das Palmeiras, Vera Macedo. Olá, professora, como você está? Como é que estão as coisas? Bem-vinda. Obrigado, Jorge. Tudo bem? Agradeço esse convite. Uma honra participar com você desse programa e vamos, nesse bate-papo aqui hoje, desenvolver algumas ideias. Maravilha, a gente vai falar bastante sobre todo esse trabalho maravilhoso que você já faz há vários anos, na coordenação de uma das clínicas mais importantes do cenário brasileiro dentro da psicologia analítica. E, Vera, você acabou de lançar um livro. Sim. Se apresenta para a turma que está assistindo a gente, que não te conhece, que conhece pouco o teu trabalho, e fala já, aproveita e já fala do livro. Tá. Eu sou Vera Macedo, sou psicóloga clínica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou analista junguiano pelo Instituto Junguiano do Rio de Janeiro e pela Associação Junguiana do Brasil, ligada à Internacional de Zurique. Eu sou supervisora e professora. Além disso, sou diretora técnica da Casa das Palmeiras, Nise da Silveira. Ano passado, eu tive o privilégio de lançar, no segundo semestre, o meu livro sobre o tema dos sonhos pela editora Vozes, Sonhos, Conexões com seu oráculo interior. É um livro em que eu fiquei pesquisando durante anos na minha clínica, né, e decidi, então, falar sobre a história dos sonhos e como estão sendo analisados e interpretados os sonhos na clínica contemporânea. Professora Vera, eu quero aproveitar aqui, eu vou evocar a nossa mentora intelectual, doutora Anise da Silveira, que a doutora Anise da Silveira sempre falava que sonho nunca é uma viagem perdida. Quando a gente está com um paciente na clínica, ela tinha muito essa expressão, pelo menos na minha época de convívio, ela soltava essas perguntas. Uhum. Tá? Sim. Como é que essa ideia de falar sobre sonhos no livro te cutucou? Porque alguma coisa mobiliza a gente para escrever sobre isso. Sim. Como eu falo na introdução do livro, foram durante esses 30 e poucos anos de clínica em que eu fui percebendo como era difícil para alguns analisandos entrar em contato com esses fenômenos, né, oníricos. Então, eu comecei a perceber que tinham aqueles que estavam tomando medicações, e isso realmente é um problema para a questão de um dormir tranquilo e se aprofundar nessa camada mais profunda do REM, né, onde emergem os sonhos. Então, a medicação, eu comecei a perceber na minha clínica que alguns analisandos não sonhavam diante de tanta medicação. E quando eles começavam a diminuir ou melhorar no seu processo e iam diminuindo essa medicação, eles começavam a ter flashes de sonhos ou começar a trazer sonhos para a clínica, para nós analisarmos, com muito entusiasmo. Na maioria dizia que não sonhavam. E, na verdade, eles tinham também, além da medicação, eles não tinham um olhar de entrar em contato com esse mundo interno, né? E também
Os que também não tomavam medicação estavam completamente dissociados desse mundo dos sonhos. Então, eu comecei a fazer um trabalho para que eles lembrassem ou tentassem entrar em contato com esse mundo onírico. É muito curioso na atualidade, professora, que a gente tem aqui na Clínica Social Jung Brasil, sendo a gente completou mais de 90 mil atendimentos. É curioso que uma boa parcela da população hoje, isso é um dado que a gente está trazendo até como elementos, né, dos cursos que a gente dá, né? Não está sendo raro você ver as pessoas reclamarem por depressão, alta ansiedade, vida muito corrida, esses pensamentos sobre os sonhos. Né? As pessoas pararam de dialogar com a alma. Sim, com certeza. Então, essa tal de insônia, você percebe que está muito presente na vida pós-moderna das pessoas. Sim. E é curioso que tanto a produção onírica quanto o próprio sonho metafórico, né, as pessoas, né, o sonho acabou, já diria John Lennon. Cadê o sonho? E esse sonho não está só na padaria, né? Uhum. E aí, professora? O próprio Jung e a Nise chamavam a atenção, né, de como o ser humano, cada vez mais, ele está voltado para esse mundo do verbal, do mundo exterior. Né? Então, para você entrar em contato com esse mundo dos sonhos, é necessário você também fazer o exercício de começar, primeiro, a valorizar esses conteúdos e tentar ir observando dia a dia o que se você sonhou, se ficou uma imagem ou um sentimento, ou seja, entrar em contato com esse mundo interno, né? Então, hoje a gente vê muito as pessoas voltadas para essas mídias, computadores, celulares, e esse olhar para essas imagens externas, né? E deixando de aprofundar as suas imagens internas, deixando de valorizar esses conteúdos que o inconsciente manda. Eles não entram em contato com isso e nem valorizam. Então, a partir do processo clínico, eu vou fazendo um trabalho de mostrar a importância dos sonhos. Já no início das minhas entrevistas, quando eu estou fazendo uma entrevista com uma pessoa que vai iniciar um trabalho comigo, eu já tento perguntar se ela teve ou tem algum sonho, ou se a partir do momento que ela foi entrar em contato comigo, ela percebeu alguma imagem de algum sonho, né? Então, eu já começo a introduzir essa pessoa a estimular que ela olhe e valorize esse mundo dos sonhos. E isso é um trabalho também do analista junguiano, que deve, né, estimular os seus analisandos a ficar atentos e valorizar esses conteúdos simbólicos. E é muito curioso, professora, porque na atualidade a gente fala, você trouxe um tema, né, a gente está fazendo até a produção de um estudo, né, com uma colega que é médica, que professora pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, né, doutora Renata Carneiro, falando exatamente do impacto do abuso de tecnologia, o excesso de telas, inclusive até na produção onírica. Né? Então, ela tem dados aí pesados na área da endocrinologia, da pediatria. Olha, compromete o nosso tato e a produção do simbólico. Sim. Uhum. Consegue chegar nessa camada de simbolizar. Né? E é curioso porque é um mundo imaginativo, é o mundo da tecnologia, é um delírio, né, que as pessoas vivem de um mundo de fantasia, mas que distancia dessa vivência interior. Você percebe isso também na sua prática profissional? Qual foi o final da pergunta que deu falhou Você aí? percebe que as pessoas que estão muito imersas na tecnologia têm dificuldade de lidar com a produção onírica? Sim, exatamente. Porque é um mundo, primeiro, que você tem que valorizar essa conexão.
né? Então, este meu livro, que é um livro que ele traz muito a importância com esse oráculo, eu chamo do nosso oráculo interior, né? Eu tive muitas supervisões da minha clínica, eu tive o privilégio da Nise me supervisionar. Então, ela mesmo dizia, quando você começar seu trabalho, já nas primeiras entrevistas, já busque trabalhar com analisando os sonhos, porque você vai entender as estratégias, você vai ver a forma como esse inconsciente, esses sistemas, né, psíquicos, consciência e consciência, se eles estão interagindo, se eles estão conectando, para poder você trabalhar esses símbolos. Então, a Nise, desde cedo, ela me mostrou na nossa clínica e na nossa vida pessoal a importância de a gente valorizar esses conteúdos simbólicos. Então, eu comecei, né, e tenho até hoje essa prática de perguntar sobre os sonhos, para me ver como é que essa pessoa, na história da sua vida, como é que ela olha para esses sonhos, né? Ela percebe, ela valoriza esses sonhos, ela tem essa conexão com esse oráculo interior. Então, nesse livro, eu faço toda uma viagem nesse mundo onírico, né? A partir da Grécia, como os gregos intuitivamente já valorizavam esses sonhos como mensagens que vinham divinas, mensagens que vinham dos deuses. Então, era preciso estar atento a esse mundo, né, que os deuses enviavam essas mensagens. Então, eu faço toda uma viagem para esse mundo grego, onde a gente vai ver que os antigos gregos, né, eles estavam completamente conectados com esse mundo onírico, fazia parte da vida cotidiana deles. Eles não eram dissociados como o homem contemporâneo. O homem contemporâneo ele não tem esse contato, ele não valoriza esses. Primeiro, que ele não entende, ele acha que os sonhos são bobagens, são imagens estranhas, né, para a consciência. Então, já começa dessa desvalorização, né? E isso vale para todo o homem contemporâneo. Então, é preciso, o Jung faz, né, que a gente retome, especialmente na nossa clínica, que essa pessoa se volte para esse mundo dos sonhos e comece a interpretar esses símbolos tão significativos que trazem mensagens tanto da vida passada como da vida futura que vão orientar nessa caminhada da individuação deles. Professora, você tem um technique para mim muito caro, né, que a gente vê muito isso na ação como um todo, que é uma perda, uma ruptura da capacidade metafórica. Eu Sim. falo que o ser humano ele está tão duro, ele está tão difícil, que se Jesus descesse na Terra hoje, desculpa a brincadeira pessoal, mas ele tinha que ser um desenhista. Se ele falasse parábolas, metáforas, o pessoal ia querer crucificar ele muito antes de 3 anos, né? Uhum. Sabe? Cadê a metáfora? Cadê a poesia? Cadê a capacidade Sim. de entender o intertexto, né? Uhum. Interessante que quanto mais adoecida está essa alma, né, mais distante ela está dessa capacidade de compreensão textual. E aí a gente tem até o problema social do analfabetismo funcional, que as pessoas hoje leem um texto e não conseguem compreender. E a mesma Uhum. coisa, eu vejo que está nesse conteúdo da clínica do simbólico, né? Uhum. Lidar com esse simbólico, lidar com essa metáfora da vida, que está na expressão imagética que os sonhos criam. Você percebe isso também? Sim, já que você trouxe essa figura espiritual, né, histórica e de grande valor, que é Cristo, né, tem uma passagem bíblica que os apóstolos perguntam para Jesus Cristo por que ele fala em parábolas, né? Então ele responde que os homens veem, mas enxergam, mas não veem, escutam, mas não entendem,
né? Então, eles não elaboram, nós somos essas pessoas que a gente não entende esse estranhamento dessa linguagem metafórica, simbólica do inconsciente, né? E o Jung ele vai trazer para a psicologia nossa, né, contemporânea, ele vai resgatar novamente essa linguagem simbólica, porque na história dos sonhos, como conta aqui o meu livro, essa metáfora, esse simbolismo, ao longo dos tempos, eles vão se perdendo. Então, toda análise ou interpretação dos sonhos, eles passam a ser literais. Daí que vão surgir aqueles livretos, aqueles manuais dos sonhos. Se você sonha com dente, então é morte. E começam a literalizar, né? E, ao mesmo tempo, reduzir o símbolo, né, a uma coisa que mata o símbolo para Jung, né? Porque o símbolo para Jung ele tem N significados, né? Então, o Jung ele vai trazer novamente, né, para esse paradigma da psicologia, da psiquiatria, né, a importância dessa linguagem simbólica dos sonhos e mostrar como a gente precisa valorizar e entender esses símbolos, que são realmente estranhos para a consciência. Mas quando a gente começa a entrar em contato com essa linguagem, você começa a descobrir coisas e mensagens de uma sabedoria que já está em nós, nesse inconsciente, né? Então, o Jung traz muito esse inconsciente como algo de sabedoria, como algo criativo, não só como Freud traz, um depósito de conteúdos reprimidos. Então, é importante para nós entendermos essa linguagem simbólica, poética, metafórica que os sonhos trazem para nós. E eu achava curioso, lá na década de 90, né, vendo os trabalhos da doutora, os Sim. ateliês de pintura. Eu, particularmente, nessa época, enxergava, né, eu não era cego, e eu ficava doidinho quando um paciente psiquiátrico começava a desenhar alguma coisa na tela, fazer aquele traço assim, e a doutora Anísia já disparava, olha lá, ele vai fazer um violino. Eu ficava olhando para a cara dela, olhava para o paciente, olhava para aquilo ali, o paciente fazia. Cara, ela conseguiu pegar no ar aquela coisa de percepção do traço do que aquela imagem primordial ia virar. Que é essa questão do detalhe da imagem, né? Da percepção para que lado que isso está indo. Então, é uma ideia psicodinâmica de lidar com esse mundo das imagens, né, que ela tanto falava, né? Que vai desvelar lá na frente para a gente, na prática clínica, os nossos complexos, a estrutura psicodinâmica do que a pessoa está vivendo. Né? Tem a ver com isso, o oráculo que você trouxe, porque achei muito forte o nome oráculo. Né? Seu livro, professor, e aproveita e já mostra aí a capa do livro também para o pessoal poder. Né? Olha, esse aqui é Sonhos, Conexões com o Seu Oráculo Interior, editora Vozes. Tem na Amazon, em e-books, e tem em todas as livrarias que estão vendendo. Tá? Espero que vocês gostem dessa leitura, porque vai aprofundar bastante vocês na história dos sonhos e de como utilizar na nossa clínica junguiana. A Nise da Silveira, eu trabalho com ela desde 1989. Ela é uma gênia. Depois que, em 2010, agora, quando foi lançado o Livros Vermelhos, de Jung, eu fiquei impressionada porque eu vi que o trabalho da Nise, ela conseguiu, sem conhecer esse livro, eu acho que ela ia ficar em êxtase se esse livro tivesse sido lançado na época dela, né? Mas ela conseguiu ver essa nova prática clínica junguiana, esse novo paradigma que o Jung trouxe para a nossa clínica, que são os estudos das técnicas expressivas não verbais, né?
Então, a Nise, ela pesquisou profundamente esse inconsciente com essas camadas mais arcaicas através do estudo das séries das imagens, que é o que nós devemos fazer, é a mesma metodologia que a gente utiliza na clínica para analisar e interpretar os sonhos. Porque, como Jung diz, os sonhos têm também que serem analisados em séries, né? Então, você vai vendo a metamorfose da libido sendo transformada nos símbolos que vão, conforme você vai analisando as séries dos sonhos. E a Nise, ela é a pioneira de trazer esse estudo altamente junguiano, que até hoje eu acho que poucos junguianos sabem trabalhar com as imagens dos sonhos, as séries das imagens, e as séries das imagens espontâneas, como são criadas e trazidas pelos clientes da Casa das Palmeiras, né? Então a Nise estudou essas séries profundamente, né? O tema da abstração, o tema dos complexos, o tema dos arquétipos, né? Os temas mitológicos. Ela publicou vários trabalhos desses estudos e pesquisas profundas que ela fez a partir do estudo dessas imagens, que eu estou dando continuidade lá nas Palmeiras, o núcleo de pesquisa que funciona na parte da manhã, e eu coordeno para a gente, eu ensino aos estagiários e colaboradores como estudar essas séries das imagens, né? Então, tem toda uma metodologia que é utilizada, e a Nise, ela se aprofundou nesses estudos das imagens. Eu me lembro que, quando eu levava o meu material, que eu utilizava desenhos ou modelagem na minha clínica, eu levava essas imagens para ela me dar supervisão, e eu levava várias, eu ficava ansiosa, porque eu queria logo que ela me dissesse o que era aquilo, e ela dizia: calma, a imagem ela tem que ser observada, percebida, com detalhes, de uma forma cuidadosa. Então, a mesma coisa, quando eu usei esse termo oráculo, né, essa é uma imagem de que esse oráculo está dentro de nós. A gente não precisa estar perguntando, mas nós temos sim que desenvolver essa conexão, essa integrar esses conteúdos que esse oráculo, que é também o nosso inconsciente profundo, nos manda através dessas imagens oníricas ou através dessas imagens espontâneas que vêm numa escrita, numa poesia, numa fantasia, né? Então, a Nise, ela se aprofundou nesse estudo, e hoje ele é muito importante, um analista ter profundos conhecimentos para analisar e interpretar essas imagens, tanto dos sonhos, quanto uma imagem de uma imaginação ativa, de uma imagem espontânea que surja na tua clínica. Então, entrar em contato com o seu oráculo. É muito curioso, Vera, né, que hoje tem uma camada da psicologia falando: olha, a gente trabalha a partir de evidências científicas. A Nise fez isso desde a década de 50. Sim. Que eu lembro de pesquisadores de várias universidades descendo lá para o Pedro II, indo para a Casa das Palmeiras, professores. Nise, posso estudar isso aí que você está fazendo? Tinha hora que ela ficava até meio irritada com isso, mas ela, todo o nosso trabalho sempre foi muito científico, né? Não existe, né? E é curioso que essa parte do estudo qualitativo da psique, do lidar com o subjetivo, simbólico, ela foi muito inovadora nisso, né? Sim. E é curioso que você está falando, embasa até a profundidade da reconstrução do ego, né? Paciente esquizofrênico, cliente esquizofrênico que está lá muito machucado, né? Porque tinha gente que falava: ah, isso é bobagem, ficar desenhando. Gente, o trabalho das técnicas expressivas ajuda a pessoa a redimensionar quem ela é. Sim.
né? E não só redimensionar, mas você está falando uma questão que eu acho que é muito importante, que é um segundo ponto, né, Vera, de ajudar a gente a partir do momento que você reencontra quem você é, tá lá o oráculo, né? Dá também para você dimensionar para onde a tua vida vai te levar, a nossa Sim. individuação. Uhum. Sim, a Nise, o trabalho dela, né, não é à toa que ela diz que ela foi chamada de antipsiquiatra, porque ela desenvolveu uma metodologia, né, que hoje a gente chama de emoção de lidar, uma metodologia onde a psiquiatria tradicional desconhecia, e desconhece até hoje. Muita gente só sabe trabalhar com as técnicas verbais, não tem um conhecimento de mitologias, das ciências comparadas, né? Da alquimia, das histórias das religiões. Então, para você trabalhar com esse material simbólico, né? Você precisa se aprofundar nesse conhecimento, né? Então, o conhecimento, como a Nise e o Jung fazem uma crítica, ele é muito voltado dentro da clínica para o verbal. O verbal é importante, mas tanto a clínica da Nise como de Jung, eles trazem a clínica também para o lado das técnicas não verbais, que é olhar esse mundo simbólico, né? Esse mundo desse corpo com seus gestos, né? E complementar esse trabalho verbal com as técnicas não verbais, que são essas técnicas que você mergulha nesse inconsciente coletivo, como o Jung traz, nessas camadas mais profundas da psique. Então, realmente um trabalho que não é fácil, porque se você não adquire esse conhecimento profundo nessas histórias comparadas, você não vai entender um símbolo arquetípico, por exemplo, você vai fazer uma interpretação dele como se esse é um símbolo que é consciente, né? Ele vem dessa camada do inconsciente pessoal que está na sua história. E o Jung e a Nise vão mostrar nas suas pesquisas de como essas técnicas mais profundas, né, não verbais, que é tanto trabalhar com os sonhos, como a imaginação ativa, com outros materiais, o desenho, como você vai mergulhar nesse oráculo mais profundo que é desconhecido. Nunca eles estiveram presentes na consciência, mas você tem que olhar, interpretá-los, analisá-los, elaborar e trazer o significado que eles contêm para você se autoconhecer e se aprofundar na sua identidade. E é interessante, Vera, porque a Nise, ela deu um chega para lá na psiquiatria ortodoxa. Sim. E para mim, uma das coisas que eu achava mais fascinantes, conversando com Frederico Lucena de Menezes, Walter Boixá, essa turma toda, resultado clínico, né? Isso tinha resultado, né? E a gente percebia claramente a melhora do paciente, eram pacientes mais calmos. Depois me impressionava lá no Pedro II, que eu falava, cara, isso aqui parece um centro de... Você chegava do lado, tinha uma oficina de jardinagem, um canto coral, a turma fazendo tapeçaria. Falei, onde é que eu estou? Isso aqui é um hospital psiquiátrico? O que é isso aqui? Não é a mesma coisa na Casa das Palmeiras. Sim. E aí, dá resultado. A gente não está falando só de teoria ou de abordagem. É ajudar essas técnicas o paciente a se estruturar. Fala disso. Fala bastante da sua experiência com a Nise. Bom, eu trabalho, como eu disse, desde 89 com a Nise e na Casa das Palmeiras, né? Eu fui trabalhar na casa, pensando inicialmente fazer um estágio como colaboradora, porque eu queria trabalhar com psicóticos também na minha clínica, que eu percebia que a maioria dos profissionais não trabalhavam com esse tipo de
clientes, a não ser mais com a neurose. E eu queria trabalhar com os dois. E fui para lá para entender, né? Compreender esse distúrbio, esse transtorno de grande sofrimento. E lá eu deparei com esse trabalho fantástico, científico, da Nise da Silveira, né? Onde, nesses mais de 30 e poucos anos que eu estou lá, a gente vê, primeiro, há uma diminuição da medicação desses clientes quando frequentam a casa, há uma diminuição das internações, a maioria fica compartilhando, né, em sociedade ou voltam a estudar ou a seu trabalho, e os que ficam na casa, eles não são reinternados ou não são internados. Então, a gente percebe isso no nosso dia a dia do nosso trabalho, né? Há uma profunda integração, né? Cada um, óbvio, no seu processo, mas este trabalho com essas técnicas nos ateliês de pintura, estilogravura, colagem, modelagem e outras atividades, tanto individuais quanto grupais, eles vão se reorganizando internamente, né? E vão se equilibrando, cada um dentro do seu processo, né? E alguns até saem da casa para retomar a sua vida. Ano passado, nós tivemos 2 clientes, uma que voltou, quis retomar a um trabalho, está trabalhando, está estudando música. Então, alguns conseguem retomar a sua vida de uma outra forma, né? E quem não consegue vai ficando interagindo com esse mundo, né? Porque a casa não só proporciona essa conexão com esse mundo interno, mas com o mundo externo também, né? A Nise estimulava que eles viessem, então eles vêm sozinho para casa, pegam o seu transporte, seu metrô, seu ônibus, interagem com a sociedade, interagem com a família. A própria casa tem atividades de passeio para museus, cinemas, para trazer também essa integração com esses 2 mundos, interno e externo. E isso é um trabalho fantástico, científico, digno e respeitoso, que a Nise fundou, né, fundamentou, e que a gente viu e vê esse lado saudável, como ela via também dessas pessoas que se desintegram psiquicamente e têm um sofrimento profundo nessa alma, né? Então, o próprio Jung perguntou para a Nise que descrevesse como era o ambiente de trabalho dela. E aí, quando ela descreveu, ele disse: parabéns, a senhora não tem medo de trabalhar com o inconsciente, né? Então, isso, nós lá na casa, com esse trabalho da Casa das Palmeiras, nós estamos justamente acolhendo e estimulando e incentivando esse trabalho do ego, do self, do mundo interno e do mundo externo, nessa integração com essas técnicas verbais e não verbais da metodologia criada por Nise. Professora Vera, gravidez dependida tem, por gentileza. Só para ir controlando aqui. Temos ainda 23 minutos. Tá. Vera, o que mais te marcou na convivência? Quando aquela coisa assim que você fala, isso aqui eu quero deixar de herança. Assim, de contato com ela, que você fala que isso aqui foi um privilégio e um destino que eu chamo de um encontro de almas entre mim e Nise, né? Ela me considerou e me deu esse título de filha arquetípica, e eu chamava de minha mãe arquetípica. Então, eu tive o privilégio de ficar até o final da vida dela, quando ela faleceu
30 de outubro de 1999, o privilégio de ter uma convivência muito íntima com a Nise, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional, né? A Nise passou aqui um mês no meu apartamento aqui do Rio, de férias, né? Eu e meu marido e minha família, meus filhos, levamos ela para a conservatória para ficar 15 dias de férias. Então, nós vivemos uma intimidade para poucos, né? E o que mais me surpreendeu na Nise é uma genialidade e uma capacidade de olhar para o outro nas suas sombras e conseguir olhar o lado belo também, tanto dos doentes, como ela disse, que ela não podia ficar olhando para um esquizofrênico, para um doente, só do lado da ruína dele. Ela conseguiu olhar o outro lado da beleza, né? Então, a Nise, ela olhava a fraqueza, o lado sombrio de cada pessoa, mas ela não deixava de perceber o outro lado, né? Teve uma pessoa na vida dela que ela cortou relações, depois essa pessoa quis ir lá, né? E ela recebeu, e ela, não só com essa pessoa, como outros, ela deixou essa imagem para mim de uma mulher que, apesar de olhar aquela fragilidade daquela pessoa, ela não deixava de olhar o lado belo. Então, isso é uma sabedoria para mim, né? De você analisar e ver aquela pessoa com a sua fragilidade, ou com o seu lado sombrio, mas não reduzi-la só a isso, né? Olhar com aquele olhar também, não é um olhar ingênuo de eu também vou conviver. Não, é um olhar profundo, de que você olha aquele lado sombrio, vê as mazelas sombrias daquela pessoa, dá o limite necessário, mas você não reduz ela só a isso, a esse lado sombrio. Então, a Nise tinha esse olhar que eu acho que é da velha sábia, um olhar profundo. Vera, você está me falando uma característica que eu sempre admirei nela, que é a capacidade de escuta, de acolhimento, de uma percepção intuitiva, que eu falava, da onde que ela está tirando isso? Sabe, aquele olhar minucioso, aquele detalhezinho que todos nós deixamos passar batida, ela ia lá no ponto. Ela tinha esse olhar realmente de gênio, né? Os diagnósticos dela eram primordiais, né? Era um olhar muito profundo, mas sempre olhando essa humanidade, né? Que o próprio Jung traz, a luz e a sombra naquela pessoa, naquele indivíduo, né? Então, eu lembro que várias pessoas, que ela era muito dura nos relacionamentos, né? Então, às vezes, ela dizia uma palavra dura para uma pessoa e aquela pessoa saía muito magoada, com raiva, não queria mais vê-la, pegava aquele conteúdo para o lado pessoal. Eu tive o privilégio de ouvir certas coisas e não levar para o pessoal, mas eu dizia, me explique. E aí, então, ela me explicava as coisas e eu... Era braba, né? Ela era a dona onça, né? Quando estava com raiva, sai de baixo. Ela mesmo dizia, filha de cangaceiro, né? Então, ela tinha um lado dela muito duro, porque às vezes ela perdia a paciência, ou ora com jornalista, ou com entrevistas, que ela viu que não sabiam não tinham lido os livros dela, então ela, no final da vida dela, ela não tinha mais paciência com certas perguntas, e aí ela, às vezes, dava umas respostas duras e as pessoas ficavam muito assustadas, né? Então, tem pessoas que tiveram só esse olhar, né, duro da mestra, mas eu, graças a Deus, eu vi esse lado duro, mas eu vi um lado fantástico da gênia, da mulher humana, da mulher sábia, né,
que olhou e passou por essa vida, deixou um legado riquíssimo para nós. Sim, e Vera, a capacidade dela de acolher, acho que a coisa mais surpreendente que eu aprendi com a doutora Nise é que ela não discriminava ninguém. Sim, Né? Ela ela via aquela pessoa em sofrimento, ela não pensava duas vezes, vou ajudar. sim. Fala disso para a gente, por favor. Ela era uma mulher muito generosa nesse sentido de acolhimentos, né? Ela não os preconceitos, as discriminações, ela tinha um olhar e um acolhimento muito profundo para essas questões, né? Dentro tanto do círculo dela, de pessoas que iam lá conversar com ela, de amizades, né? A Nise não tinha preconceitos que hoje que a gente está lidando com alguns preconceitos e ainda tentando analisar e absorver. A Nise era uma mulher realmente de acolhedoras em todos os sentidos, né? Ela conseguia olhar a alma daquela pessoa e acolher o que ela podia, né? Então, eram com pessoas que iam lá pedir uma ajuda de uma conversa, ou que iam lá buscar, através dos ensinamentos dela, no grupo de estudo, né, uma conversa particular com ela. Então, a Anise tinha esse coração enorme, grandioso, e um acolhimento, né? Então, ela tinha muito cuidado com as pessoas que iam procurá-la, que ia buscar nela alguma fonte de conhecimento ou de ajuda, né? É uma mulher realmente para além da nossa época. Para além da nossa época, né? Uhum. Professora Vera, para a gente chegar na nossa reta final, o Sim. que a gente pode falar para quem está assistindo a gente nessa live, para a pessoa ficar um pouco mais perceptível? Sim. Começar, né? O Jung fala tanto disso, agora que a gente está vendo os livros negros, né? Para a pessoa dialogar com a sua alma, Uhum. para poder mergulhar dentro de si. O que você daria de receita? Eu sei que é meio complicado a gente dar receita, né? Mas hoje em dia está bem na moda isso. O que você sugerir para as pessoas para iniciar esse caminho? Né? Já que você escreveu um livro e tem muita gente leiga que acompanha nossas lives, né? É um primeiro passo, né? Por onde a Sim. pessoa pode começar a se dedicar para ela poder iniciar esse diálogo, Uhum. o seu oráculo interior com a sua própria alma. A receita é individual de cada um, por isso que cada um tem que conectar com o seu oráculo, né? Tem aquela passagem que eu vou citar, o Jung, que eu acho belíssima, quando ele está naquela fase de 35, 36 anos, que ele está passando pela segunda metade, entrando nessa segunda metade da vida, né? Que ele vai fazer uma análise dele mesmo, e ele percebe que ele é um homem que tem sucesso profissional, ele é um homem que tem um bom patrimônio, tem uma família que ele ama, tem uma vida, que ele diz, prodigiosa, né? Mas ele sente falta de algo, né? Então, ele é um homem reconhecido no mundo inteiro, a sua clínica é reconhecida, mas ele sente falta de algo, né? Então, é quando ele vai ver que ele se distanciou da alma dele. Então, ele começa a ver que, apesar de ele estar feliz e reconhecer esse lado prodigioso que ele tem, mas ele sentiu um vazio. E foi quando ele percebeu que foi quando ele se distanciou da alma dele. Então, ele vai fazer aquela linda poesia que está no Livros Vermelhos, né? Ele quer se reconectar, se reencontrar com a sua alma. E, para isso, então, ele vai entrar nesse experimento do confronto com o inconsciente. Qual é o meu mito? Quem eu sou?
e ele, então, vai buscar essa conexão com a alma dele. Então, eu diria para as pessoas que estão nos escutando, né, que entrem em conexão com o seu oráculo, com a sua alma, né, porque, na medida em que a gente vai buscando e aprofundando essa conexão com a nossa alma, nós vamos nos valorizando na nossa identidade de quem nós somos, né? E nós vamos realmente realizando o que o nosso self, o que o nosso eu maior, que é esse self, né, vai realizar no seu processo individual, no seu processo de individuação. Por isso que o Jung diz: eu sou o inconsciente que se realizou, porque ele foi profundo na busca dessa conexão, desse diálogo com a sua própria alma. Então, eu espero que as pessoas busquem se aprofundar nesse diálogo com a sua própria alma. E não ter medo de anotar os sonhos, prestar atenção no inconsciente, né, professora? Sim. Desenhar, pintar, né, buscar o que você pode ritualizar para entrar em contato com essa alma, né? Com certeza. Porque pela música, outros vão pela dança, outros vão, né, sei lá, fazendo casinha de papel, de sorvete, palito de sorvete. Né? O que você pode fazer para se conectar com você mesmo? Os caminhos são múltiplos, né? Você tem tanto uma terapia como uma atividade, né? Você lembra que o Jung, quando ele estava muito atordoado, ele ia brincar, porque o lúdico, ele percebeu, ajudava a mente que estava confusa, né, a se reorganizar. Então, ele ia brincar, fazer aquelas cidades, mini cidadezinhas, e ele percebia que aquilo trazia uma tranquilidade interna, a paz interior. Então, cada um tem o seu caminho, né? Não só a terapia. A terapia é uma das vias que leva ao inconsciente, mas é você entrar verdadeiramente em contato com essa pergunta: quem eu sou? Qual é o meu mito? Né? Para você, então, iniciar esse processo profundo de autoconhecimento. Maravilha, professora Vera Macedo, da Casa das Palmeiras, né, grande colega, espero dar aula lá para vocês logo, logo. Mas eu queria suas considerações finais, professora, né, você deixar um telefone de contato, falar das suas redes sociais, quem quiser te encontrar. Obrigado, Jorge. Eu vou deixar o meu e-mail, Vera Mac, esse Mac é de Macedo, mas é veramac98@gmail.com. E o meu Instagram também, que eu tenho um Instagram que é Vera Macedo _Jungiana. Tá? Meu telefone aqui do Rio, 21 999 78 5681. Eu dou supervisão, eu tenho um grupo de estudo Caralâmpia, às quinta-feiras, né, às 20 horas. E esses são meus contatos para quem quiser entrar em contato, tanto para colaborar, estagiar, saber da Casa das Palmeiras, quanto quiser uma orientação minha de supervisão ou de qualquer outro assunto, pode entrar em contato comigo. Muito obrigado, minha querida professora. Uma honra para nós ter você com a gente. Espero que quem esteja assistindo possa, né, primeiro adquirir o livro, não ter medo de dialogar. Eu agradeço. Eu agradeço, Jorge, você que é generoso, esse convite. Foi um grande prazer a gente bater esse papo aqui sobre diversos assuntos, né, importantes, e aguardo uma próxima para a gente dar continuidade em outros temas. Maravilha, professora. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram e até a nossa próxima live. Valeu, Obrigada. gente!